tudo bem? Como falar de sexualidade com crianças e adolescentes? Já não dá mais tempo de ter esse assunto como tabu dentro do nosso círculo religioso. Não dá mais para evitar de tratar sobre sexualidade com as nossas crianças. O mundo está aí com apelos e pressões psicológicas, morais a respeito da sexualidade que tem sugado as nossas crianças de uma maneira absurdamente negativa. O apelo sexual está gigantesco. Então não dá mais tempo de ficar embromando as crianças a respeito da realidade. Uma criança desde pequenininha, os pais, normalmente eles começam a ensinar o que é cabeça, ombro, joelho e pé. Mas o que é que está no meio disso tudo, né? Existem os seios, existe a genitália, isso tudo precisa ser passado para a criança. A criança e o adolescente, eles precisam ter uma orientação sobre sexualidade, porque o mundo aí fora está com apelos terríveis a respeito do sexo, pornografias, pedofilia, está terrível. E nós, pais cristãos, precisamos abrir o nosso olho, precisamos conversar sobre sexualidade com as nossas crianças e também com os nossos adolescentes. Pastora Ludmila, pelo amor de Deus, como é que eu vou falar de sexualidade com meus filhos? Eles são crianças ainda. Existe idade para isso? Então, a idade correta de você começar a falar sobre sexualidade com a sua criança é a partir do momento que você vê que ela está começando a criar uma personalidade. Então não tem uma idade definida. Você vai observar o seu filho. Cada criança tem um desenvolvimento, cada criança tem um comportamento. Mas aqui nesse vídeo eu quero dar dicas de como você começar a alertar o seu filho ou a sua filha a respeito de abuso sexual. Então vamos para a primeira dica. A primeira dica, você vai falar para o seu filho, se ele for pequeno, se ele for criança, você vai explicar que existem as partes expostas do corpo, onde todo mundo pode ver, que é o rosto, os braços, as mãos, as pernas, os pés, todo mundo vê. São partes que elas não ficam escondidas, que podem ser vistas, mas que existem regiões do nosso corpo que elas precisam estar escondidas, que elas estão escondidas. Que esse meio aqui do pescoço para baixo, que é o que chamamos de tronco, e que essas regiões são chamadas de partes íntimas. E você precisa falar dos nomes dessas regiões. Você precisa conversar. Porque se você não conversar, o mundo vai conversar da maneira mais errada possível. E depois vai ser dor de cabeça para poder desconstruir o que ele aprendeu de errado. Então você precisa orientar seu filho que essas partes íntimas ninguém pode tocar. Que é por isso que elas ficam escondidas. E que ninguém tem o direito de tocar, nem por brincadeira. A terceira dica do que você tem que falar para o seu filho é: você tem que dizer para o seu filho que o corpo dele é dele. Meu filho ou minha filha, o seu corpo é seu. É a sua intimidade. Deus te deu esse corpo. Ele é seu. E vai ser seu a vida inteira. Você precisa alertar o seu filho também de que nenhum carinho pode ser feito em secreto. Um carinho, não existem segredos. Por que tem que ter segredo? Tem uma coisa de errada. E você precisa dizer isso para o seu filho. Alertar isso para sua criança. Nada de ninguém fazendo carinho e pedindo segredo para você. Aconselhe seu filho a fazer uma lista de pessoas que ele mais confia. Eu chamo de lista de pessoas de confiança. Nessa lista, qualquer tipo de problema que seu filho enfrentar referente a isso, referente a um possível caso de abuso sexual ou até mesmo aliciamento, ele vai procurar uma daquelas pessoas. A sexta dica é: oriente seu filho a não receber presentes de ninguém. Ninguém dá nada de graça.
Já comece a ensinar isso ao seu filho, que ninguém dá nada sem querer nada em troca. Então nada de presentes de estranhos, e se for de conhecidos, você como pai e mãe tomar partido e dizer: por que você deu esse presente ao meu filho? Qual é o propósito? Não é aniversário dele, não é aniversário dela. E você identificar, discernir se aquilo realmente veio com uma forma de carinho ou se tem segundas intenções. A 7ª dica é: nenhum adulto desconhecido pede ajuda a uma criança. Para quê? Criança vai ser útil em quê? Para ajudar um adulto. Agora é claro, né? A menos que seja papai e mamãe. Mas falando agora de adultos desconhecidos, ou até mesmo conhecidos, vamos analisar, porque existem duas formas de abuso: o abuso intrafamiliar e o abuso interpessoal. O intrafamiliar são aqueles abusos que acontecem no seio familiar, tá? No seio do lar, e o interpessoal, normalmente com pessoas desconhecidas, ou pessoas conhecidas que não são do convívio familiar. Se seu filho for muito pequeno, uma dica bem bacana é você colocar um vídeo sobre Pipo e Fifi para ele assistir. Tem vários aqui no YouTube, onde você pode estar apresentando para o seu filho. Eu já comecei a botar para minha filhinha ver de vez em quando, para começar sinalizando. Eles falam de educação sexual de uma forma muito lúdica, muito sadia, porque já foi constatado de que quando você começa a falar do assunto para os seus filhos, eles não vão ter tanta curiosidade do que se você esconder as 7 chaves. Então, quando ela fala, digamos, do bumbum, aí eu começo a citar outras partes do corpo dela para ela entender que ali é só mais uma parte do corpo. E não entender aquilo ali de uma maneira sexualizada e que venha com maldade. Porque, na verdade, a maldade está na nossa cabeça e não na cabeça da criança. Queridos, tem uma dica final e não menos importante aqui para os amados. Denuncie. O mal está à nossa volta. A Bíblia fala: Deus está ao redor, mas o inimigo está ao nosso derredor. E nós precisamos estar atentos, precisamos nos prevenir. Então, denuncie, Disque 100, procure o conselho tutelar. Se você sabe de algum caso de uma criança que está sendo vitimada de abuso sexual ou adolescente, Disque 100, liga para o conselho tutelar. Entre em contato com o SEDECA, eu vou deixar o contato de todos eles aqui. Tem o CREAS também, que pode prestar um apoio moral, psicológico. E você não pode ficar parado nem de braços cruzados, tá? Então esse foi o nosso especial do Dia das Crianças, para que nós venhamos a salvar as nossas crianças das garras do mal. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.